Eu queria pedir para você abrir a tua Bíblia, pode se assentar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Eu tenho certeza que você já escutou ministrações a respeito do tema que nós vamos falar aqui hoje. Tenho certeza que não é nenhuma novidade o assunto, mas a palavra de Deus, ela precisa ser ministrada na sua totalidade para as nossas vidas. Paulo fala que é segurança para a gente ouvir a pregação dele novamente. E eu ouvi uma vez uma frase e ela se torna muito real para nós nessa noite. Porque o evangelho, ele tem que ser pregado a todo homem, todo o evangelho e para o homem todo. Você compreende isso? Parece confuso, mas não. O evangelho, a totalidade, tudo aquilo que o Senhor tem para realizar com a palavra de vida dele, com a palavra de restauração, ela tem que ser ministrada na completude dela, na plenitude do que ela representa, para todos os homens, para todas as pessoas. Porque quando essa palavra é ministrada na sua plenitude, ela alcança o homem todo, em todas as suas áreas. Entende isso? Então abre comigo 1 Coríntios capítulo 1. Eu queria ler o versículo 17, começar no 17 com você. Diz assim: pois Cristo enviou-me, aqui é Paulo falando para a igreja de Coríntios, tá? Então diz assim: pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Esse é o tema da mensagem hoje. A cruz não é vã. Continuando na leitura: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, para vocês, para a Rocha Eterna, para os crentes em Bertioga, em todo o Brasil e na nação, a palavra de Deus, para nós que somos salvos, a pregação da cruz é o poder de Deus. Vou ler de novo o 18. Pois a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que estão morrendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pula para o 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprouve a Deus, agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, repita comigo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha que interessante. Eu usei a frase pelo comecinho aqui do 17, quer dizer, no final do 17, diz assim: a cruz de Cristo não se faça vã. Paulo estava ensinando os coríntios, ele falou assim: olha, a minha palavra é evangelizar e não deixar que a cruz se torne vã, se torne vazia, que a mensagem, que a palavra da cruz não se torne vazia. O Abinazar já está rindo para mim ali, que ele já sabe onde vai. Porque é muito comum a gente ver entre as pessoas, aí eu quero fazer um alerta aqui. Eu não estou pregando contra a religião de ninguém, mas eu vou pregar a palavra. Então se você tiver alguma questão, depois a gente pode conversar, mas eu não tenho intenção de ofender ninguém. Mas é muito comum a gente pensar nessa palavra de não tornar a cruz vazia, não tornar a cruz vã, e lembrar de pessoas que usam a cruz como um amuleto.
usam a cruz como um patuá, que elas acreditam que a cruz é aquilo que vai proteger a vida delas. Entre os católicos, por exemplo, existe o costume das pessoas fazerem o sinal da cruz, como se aquilo pudesse manifestar algum poder protetor, como se aquilo pudesse trazer alguma forma de proteção para a vida deles. E é comum a gente ver as pessoas usarem o crucifixo, que é a cruz com o Cristo pendurado ainda. E elas entendem que aquilo de alguma forma protege. Existem aqueles escapulários, onde as pessoas têm na correntinha, e ali dentro às vezes tem rezas, que foram escritas e guardadas dentro daqueles patuazinhos pequenos. Só que a palavra diz que a cruz, ela não será vã, se a palavra da pregação, que é o Cristo crucificado, for anunciada. Então, na verdade, não é o patuá. A gente não precisa de um patuá, a gente não precisa de reza forte, a gente não precisa de nada disso, porque o poder não está na cruz, no objeto em si. O poder está na palavra da cruz, na pregação da crucificação de Cristo. A cruz é um instrumento de morte, na verdade. A cruz em si, e aí você pode usar qualquer outro símbolo religioso que se coloca por aí, ela não tem poder em si mesma. Ela não se torna um objeto místico poderoso que invoca alguma proteção especial, como nenhum outro tipo de objeto. Nós vemos na Bíblia, inclusive, outros instrumentos de religião que foram levantados, como por exemplo a serpente no deserto. Mas a serpente em si também não tinha poder, era a obediência à palavra, porque todo aquele que fosse picado por uma serpente maligna no deserto, em obediência à palavra, se olhasse para a serpente de bronze que Moisés levantou, ordenado por Deus, ele seria curado. Nós não precisamos de nada, porque nós temos o Cristo, que é a totalidade, a plenitude de Deus para as nossas vidas. Todo o poder e a plenitude habitaram em Jesus, e aqueles que são crentes em Jesus têm o Senhor, o próprio Senhor, habitando o teu interior através do Espírito Santo. Se Cristo não é a nossa totalidade, Ele não vai ser um segundo plano, Ele não vai ser um complemento. Ele não habita em casa dividida. Uma casa dividida não subsiste. Ele quer a totalidade do nosso coração. Então a cruz em si, ela não tem poder, e não adianta eu querer dar uma forcinha para Deus naquilo que Ele tem para realizar em nós. E é legal aqui porque Paulo deixa bem claro: pois a palavra da cruz é poder. Ela é loucura para aqueles que estão morrendo, porque ninguém entende como um Deus que morreu pode me salvar. Que história é essa? Que palavra é essa? É essa palavra que precisa ser pregada. É isso que precisa ser ensinado. A crucificação de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição. Mas então, como é que isso resolve a minha vida? O que eu preciso entender em primeiro lugar é que a palavra da cruz, que é o poder, que é aquilo que as pessoas lutam hoje para ministrar, que ela tem que ser pregada aos quatro ventos, a todo homem, a toda criatura, e ela tem que ser pregada de forma completa. O que é essa palavra? A cruz, a palavra da cruz, é uma palavra de substituição. Repita comigo: substituição. E aí eu quero entrar agora na ministração da palavra, que é não tornar a cruz vã. Eu só não torno a cruz de Cristo vã, vazia, sem significado, quando eu entendo que a cruz, que a palavra da cruz, que o sacrifício da cruz é um sacrifício de substituição. A gente vai entender isso. Substituir a minha condenação, a tua condenação. E é isso que o Senhor quer falar para nós nessa noite. A cruz é um símbolo, e ela só serve para me lembrar, ela serve para me trazer à memória aquilo que Jesus fez, aquilo que Deus tinha por fazer. Porque se a gente pensar no ser humano como homem pecador, a palavra fala que nós não tínhamos salvação. Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Deus tem um plano, amém? Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas, um plano
poderoso, um plano de transformação, porque a palavra, quando ela é pregada, ela vai transformar o nosso caráter, transformar a nossa forma de caminhar, transformar a nossa forma de falar, de nos relacionarmos, a forma de nós andarmos como igreja, como crentes, como nova criatura. Esse é o plano de Deus, porque Ele nos fez como casa. Ele nos fez para termos relacionamento, para sermos filhos, para sermos habitação dEle, para sermos esposa do Cordeiro. Mas um dia Adão resolveu pecar, e a gente sabe que o salário do pecado é a morte, mas não foi uma morte instantânea. É muito interessante que você encontra na internet diversas teses, diversas pregações a respeito do pecado original, da forma de transformação do homem, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para algo específico. Quando Adão desobedece a Deus, ele está dando um grito de independência. Deus disse que se comesse do fruto morreria, mas ele não tem uma morte instantânea, porque a morte, segundo a Bíblia, ela não é a extinção da vida de forma imediata. A morte, segundo a Bíblia, significa separação. Então, quando o homem desobedece a Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho condição de mim mesmo resolver os meus problemas, eu tenho condição de mim mesmo produzir o meu sustento, eu tenho condição de mim mesmo identificar o que é bom e o que é mal para mim. Então eu não preciso de Deus. E aí, quando ele faz isso e ele come do fruto para ter o conhecimento do bem e do mal, é como se ele estivesse dizendo, como se ele estivesse declarando a sua independência, que é, na verdade, a separação de Deus. E aí, quando o homem faz isso, o homem se colocou fora da posição, e ele passa, a partir de então, a ser um ser mortal, porque Deus não fez a morte para o homem. O espírito do homem recebia do Senhor vida a todo tempo, através da comunhão que ele tinha. Em todo tempo o Espírito do Senhor transmitia vida ao espírito do homem. Então o homem estava destinado a ser moradia por tempo perfeito, e ele ia gozar da plenitude de Deus através do Espírito que era ligado com o Espírito de Deus. Mas quando ele se separa de Deus, ele deixa de receber a vida de Deus, ele deixa de receber a plenitude, ele deixa de receber daquilo que Deus é, e ele passa a viver por ele próprio, por aquela substância que agora ele tinha se tornado. Então toda a vida que ele tinha agora cessa, e ele passa a viver quem ele é. O homem se torna mortal, corruptível. Corruptível no sentido de alguém que vai se acabar com o tempo. Corruptível assim como os metais são deteriorados. A partir daquele momento, a deterioração entra na humanidade. Diz que quando o homem peca, a morte entra no mundo. Ele já não recebe mais vida, e agora dali então ele começa a envelhecer. As células não se renovam mais como deveriam. A natureza recebe uma sentença contra ela, uma sentença de maldição. De que sentido? Agora ela vai continuar produzindo o alimento, mas ia ser com um esforço, com sofrimento. Dores entram para a natureza humana, dores, doenças e toda sorte de maldições que podemos pensar. Maledicência, brigas, intrigas, facções, tudo que se pode imaginar. A partir de então o homem passa a ser contaminado por toda sorte de pecado. Depois eu aconselho que você leia Colossenses lá. Colossenses fala bastante a respeito disso. E a gente tem que pensar que Deus é um Deus justo, que Ele ama o homem. Deus é amor, amém, igreja? Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é amor, mas Ele também é perfeita justiça. E a palavra fala que Deus não toma o culpado por inocente. Alguém precisava pagar pelo pecado cometido.
E aí a gente pensa assim, mas o Adão cometeu o pecado lá e a gente se torna responsável? É, porque quando o Senhor fez o homem, Ele disse, multiplicai-vos cada um segundo a sua espécie. Qual que é a espécie do homem agora? Homem caído. Então o homem precisava de salvação, porque as obras dos homens agora se tornaram obras malignas. Más obras, boas obras, más obras. E toda obra precisa ser julgada. Ela precisa passar por um crivo, o crivo de Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça. E nós precisamos entender que nós não tínhamos a menor condição de pagarmos pelos nossos pecados. Nós não tínhamos a menor condição de sofrermos tudo que era necessário para que o pecado fosse julgado no homem e fosse extirpado. Então Deus estabeleceu que o preço do pecado é a morte. Por quê? Com a morte cessa tudo. Com a morte cessam os problemas. A morte vem e ela acaba com as intrigas. A morte vem e acaba com o sofrimento. Acabou, não tem mais o que fazer, acabou. Então aquele corpo morto não recebe mais nenhum tipo de sentença. Ele não recebe mais nenhum tipo de condenação. Por isso que o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. Mas o homem não podia pagar por si próprio. O homem não tinha a mínima condição de se salvar. Porque ainda que ele tivesse coragem para sofrer todo o sofrimento necessário, o seu sangue, aquilo que paga o pecado, estava contaminado pelo próprio pecado. E o homem que era separado de Deus, se morresse para pagar o seu próprio pecado, ele morreria separado do Espírito de vida. Morrendo separado do Espírito de vida, ele receberia a condenação eterna, que é a separação eterna. E Deus então olha para a situação que nós vivemos. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías 63. Isaías 63. Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje. Olha só, vou começar a ler aqui, ó, Isaías 63. Eu estou escutando as Bíblias abrindo, mas a gente precisa ser um pouquinho rápido. Diz assim, ó, Isaías 63, lá no versículo 1. Quem é este que vem de Edom e Borra, com vestes tingidas de vermelho? Quem é este vestido de esplendor, que marcha na grandeza da sua força? Sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. Porque estão vermelhas as tuas vestes, como os trajes daqueles que pisam o tanque de prensar as uvas. E aí então há uma resposta: eu sozinho pisei neste tanque, os povos ninguém ouve comigo. Pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, espantei-me de não haver quem se sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação. Quando Deus olha para a humanidade, Ele fala: eu preciso julgar o pecado, eu preciso acabar com o pecado sobre a face da terra, eu preciso de alguma forma redimir o homem. Mas quando Ele olha para a terra, Ele não encontra nenhum justo, Ele não encontra ninguém que conseguisse suportar o dia da vingança que Ele tinha preparado para julgar todo o erro, toda a maldição, todo o pecado, toda a transformação. E Ele fala assim: eu preciso providenciar salvação, eu preciso providenciar. Entenda uma coisa, nós estamos falando de forma profética. Jesus ainda não tinha nascido como homem. E isso por quê? Porque Deus conhece desde a eternidade aquilo que está preparado. Ele olha na eternidade, sabendo na presciência dele tudo o que ia acontecer. Antes de criar todas as coisas, Ele já providencia a salvação pelo seu próprio braço, a salvação por aquilo que Ele é, a salvação por quem Ele é. Porque o homem em si não tinha condição. Ele, sendo justiça, não poderia absolver o homem, porque senão ele se torna um Deus injusto.
Então ele precisa julgar todo pecado e toda maldição. E aí então ele resolve, na plenitude dele, na plenitude dos tempos, enviar Jesus, que é o sacrifício perfeito, para trazer salvação para as nossas vidas. E a gente precisa entender, volta um pouquinho, eu falei para volta um pouquinho, 53, Isaías 53. Eu falei para você que quando o pecado entrou, toda a maldição entrou sobre a vida do homem, toda a condição pecaminosa, toda a destruição, todo pensamento escuro, tudo aquilo que nós temos como pensamento escuro, entrou em nossas vidas. E tudo isso precisava ser removido de nós. E o próprio Senhor decide então nos lavar. Olha lá o que está escrito em 53 de Isaías. Ele fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? E aí então ele começa a dizer como ele levantaria Jesus para remover o nosso pecado. Ele fala assim: e foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado. Você tem sido oprimido e passado humilhação? Há uma substituição para você na cruz. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Está falando da morte de Jesus. Está falando que por causa disso, por causa dessa transgressão, ele foi tirado, ele foi morto. Ele estava pagando o nosso preço. Deram-lhe sepultura, continuando na leitura no 9. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, diga, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Está dizendo que Deus, quando olhou para Jesus, se agradou de moer, de condenar, de destruir em Jesus o meu e o seu pecado. Então tudo aquilo que Jesus sofre, toda a humilhação, toda a opressão, tudo que ele sofre, todas aquelas chibatadas são por causa de nós. E Deus, por causa da ira que ele tinha contra o pecado, se agrada não da morte de Jesus, mas se agrada de julgar o pecado. Se agrada porque ali ele produz santidade para nós. É ali que vai verter de Jesus a nossa redenção, a nossa salvação. Por causa de mim e de você, o Senhor passou por essas coisas. Há uma substituição, uma troca. A palavra fala o tempo todo que Jesus é o cordeiro escolhido por Deus para suportar o pecado. Hebreus 10 diz isso, que os sacrifícios que eram feitos pelos pecados, eles não tinham poder de remover o pecado,
que todo ano, quando era feito o sacrifício, havia novamente lembrança dos pecados que eram cometidos. Então não havia perdão de uma forma completa, uma forma plena. Mas Jesus, quando resolve na eternidade entregar o seu corpo, através dele, do corpo dele, o corpo de sacrifício que Jesus tem, o sacrifício da cruz, e essa é a loucura que o mundo não entende, a substituição, como alguém sendo plenamente santo, sendo plenamente Deus, se reduz à condição humana, para salvar um povo rebelde, para entregar a sua própria vida, para pagar algo para alguém que não queria nem saber quem ele era, porque era assim que nós andávamos nas nossas iniquidades. Diz lá em Colossenses, Paulo falando, diz que ele nos reconciliou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. E o Senhor tem para os inimigos furor, mas ele olhou para nós, e quando nós éramos ainda inimigos, pecadores, o Senhor nos amou ao ponto de nos tornar santos, agradáveis a Ele através de Jesus. Vamos continuar na leitura? Voltando no 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade. Olha só, está dizendo que quando a alma de Jesus é colocada por expiação do pecado, para pagar o pecado, ele vai olhar a obra, ele vai olhar aqueles que foram restaurados, aqueles que receberam a palavra, e vai se alegrar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, aqueles que nasceram de novo, aqueles que agora nasceram segundo Cristo, não mais como Adão, porque morreram em Cristo, e ele vai se alegrar. Prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então o que a gente precisa entender? Que a mensagem da cruz, para a cruz não se tornar vã, eu preciso entender que aquele juízo que Deus exerceu sobre Cristo era o meu juízo. A primeira coisa que eu preciso entender é que a cruz, a obra da cruz, a palavra da cruz, que é loucura para as pessoas, é alguém pagando o meu preço, é alguém pagando a minha condenação, é alguém tirando de mim o medo que eu tinha de me achegar ao Senhor. Quando o Senhor faz a transformação de quem eu sou, porque eu me identifico com Cristo, guarde isso, identificação. Quando eu me identifico com Cristo, na morte dele, Jesus pagou o meu preço. Então quando eu me identifico, o meu preço está pago. E a partir de então eu posso ter uma nova vida, porque quando Cristo morreu, condenou no corpo dele o pecado. E agora eu não preciso mais viver preso no corpo de pecado. Como Paulo fala: quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo, que me livra do corpo dessa morte. Então o inimigo muitas vezes ao nosso derredor lança mentiras na nossa mente, dizendo: olha, tudo aquilo que você fez, você vai prestar contas a Deus. Para aqueles que estão em Cristo, nova criatura já somos, e não há mais preço a ser pago. Às vezes algumas consequências do pecado são atropeladas aí pela vida, porque alguns pecados, quando cometidos principalmente contra outros, eles acabam trazendo consequência para essa vida. Mas o preço do pecado foi pago, e porque o preço do pecado foi pago, agora eu tenho livre acesso. Eu tenho um coração que não teme mais a presença de Deus. É um coração que se alegra. É um coração diferente. É um coração renovado, que vai para a presença do Senhor com alegria por aquilo que Ele fez por mim. Então essa é a mensagem que nós precisamos entender. A mensagem da substituição. Era o meu lugar na cruz, era a minha condenação, era quem eu precisava ser julgado, que foi julgado na cruz. Diz que o pecado fazia separação entre Deus e os homens, mas em Cristo, quando rompe o laço do pecado, as algemas do pecado, eu não mais estou preso no corpo de pecado, e agora eu vivo uma nova vida em Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não é isso que Paulo fala?
Então agora eu tenho uma nova vida em Cristo. E porque eu tenho uma nova vida em Cristo, eu não tenho mais a condenação. Colossenses 2, abre lá. Olha só que interessante o texto de Colossenses. Colossenses 2. Vamos ler a partir do 10. Diz assim: e recebeste a plenitude em Cristo. Quem aqui recebeu a plenitude em Cristo? Que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo. Olha que interessante quando eu me entrego. Tendo sido sepultados com Ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com Ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e triunfou sobre eles na cruz. Olha que interessante. Tudo aquilo que havia de nós contra pecado foi cravado na cruz. Então eu vivi uma nova vida agora. Agora eu tenho uma nova vida porque eu morri em Cristo. Só que vira e mexe, o inimigo que está ao redor vem tentando lançar setas. Ele fala que está preso no vício, ele fala que está preso aí na pornografia, nas drogas, ele fala que tem problema de relacionamento, de mentiras, de intrigas e divisões. O inimigo tem tentado lançar sobre as nossas vidas. Só que a palavra fala que ele triunfou, Jesus triunfou sobre as potestades na cruz. E aí eu quero perguntar para você: Jesus, ele tendo realizado a obra, precisava derrotar o diabo por causa dele, Jesus? Não, porque não existe equivalência de força. Jesus não tem briga com o diabo, porque o diabo não tem poder nenhum contra Jesus, contra Deus, contra o Espírito Santo, nada disso. Ele não tem essa capacidade de enfrentamento contra o Senhor. Quem é o inimigo das nossas almas? Aí sim, o diabo tenta contra nós, que somos filhos, porque diz que ele é o acusador, que está perante o Pai, tentando nos acusar dia e noite, dizendo: olha, ele é assim, ele é assado. Então quando Jesus vem e triunfa dos inimigos, das potestades na cruz, ele está fazendo uma declaração para mim e para a tua vida: aqueles que estão em Cristo venceram juntamente todas as potestades, armadilhas, ciladas que o inimigo tenta lançar sobre as nossas vidas. Então o triunfo de Jesus sobre o inimigo na cruz é para que eu e você permanecêssemos firmes, para que a gente tivesse a nossa mente, a confiança dessa promessa que foi feita. Porque o homem corruptível, agora ele é transformado. Paulo diz isso, que ele espera que o corpo da corrupção, aquilo que faz se degenerar, seja mudado pelo corpo da incorruptibilidade, que é isso que ele fala lá. Essa palavra difícil é dizer que nós seremos transformados de tal maneira que não mais enfrentaremos uma morte eterna. Nós temos agora vida nova em Cristo. É uma novidade de vida que nós passamos. Gente, se você ler depois Colossenses em casa, é uma nova realidade que a gente entra para a vida em Cristo. E essa é a mensagem da cruz que a gente precisa entender. Só que, quando eu ouço isso, a primeira pergunta que fica é: como é que eu faço para que isso faça parte da minha vida? E aí é onde entra a identificação que eu falei para vocês. Repita assim: identificação. A palavra fala, diversos textos da Bíblia, que Jesus é o Cordeiro perfeito para tirar o pecado do mundo. Inclusive
a gente gosta de pegar aquela história de Abraão e Isaac, que é quando Abraão, chamado por Deus, tem que oferecer Isaac no monte. Todo mundo conhece essa história? Deus pede Isaac, mas quer o coração de Abraão, né? Ali, quando eles vão para o sacrifício, mesmo Abraão crendo que Deus traria de volta o menino, ainda que fosse das cinzas, eles partem para o sacrifício. Em determinado momento, Isaac, olhando para aquilo, fala: pai, está aqui o cutelo e está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí que fica o mistério, porque Abraão profeticamente diz: o Senhor proverá para si o cordeiro. A hora certa, o que ele queria dizer? Filho, na hora certa, Deus vai trocar a tua morte pela morte do cordeiro dele. O cordeiro que traz vida, o cordeiro que traz agora uma novidade para nós. Então, se eu entendo que eu preciso identificar a minha vida com Cristo, porque o batismo é um símbolo disso. O que o batismo representa? A crucificação, o sepultamento quando a pessoa desce nas águas, e quando ele ressurge é a ressurreição, e a partir dali uma novidade de vida em Jesus. Eu passo a ter uma novidade de vida em Jesus, porque Deus deu Jesus para que isso acontecesse. João 3,16 é claro nesse sentido. Deus amou o mundo, as nossas vidas, quem somos, de tal maneira que Ele deu Jesus, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Era a restauração das nossas vidas. Eu olho para Jesus, eu entendo que aquele sacrifício era o meu julgamento, era a minha condenação, e eu gero em Jesus uma identificação de quem eu sou e do que eu precisava passar para que me tornasse justo e santo diante de Deus. Só que isso não é só suficiente. Por quê? Porque a partir do momento que a identificação entra para a minha mente, que eu reconheço que eu tinha a mesma condição, que na verdade era o meu lugar ali, eu preciso agora ter apropriação. Eu preciso me apropriar da obra que foi realizada. Repita: identificação e apropriação. Então eu me identifico com Cristo, eu sei que aquilo era meu, eu me vejo naquela situação, eu me coloco no lugar. Mas e agora? É só isso? Não. Eu preciso aceitar que aquela obra foi por causa de mim. Eu preciso tomar posse daquilo que Jesus fez por mim. Eu preciso crer que toda a obra de crucificação, de redenção que havia em Cristo na obra da cruz, ela é para mim, por minha causa, por tua causa, pelas nossas vidas. E essa é a apropriação da obra. Para eu não tornar a cruz vã, eu preciso assumir o meu lugar. Entrando novamente para sacrifícios? Não, mas me identificando com Cristo e vivendo a partir de então uma nova vida como daqueles que foram salvos. Agora eu vou caminhar com uma vida como daqueles que foram salvos, não mais preso a pensamentos, a situações do passado. O que eu passo agora a fazer é confessar a palavra. A gente na verdade tem medo da palavra confissão, né? Ó, o que eu falei? Identificação, apropriação e confissão. Essa é a terceira. Fala aí, confissão. Porque confessar, na verdade, ela tem um significado diferente de você simplesmente falar algo de errado que você fez. Confessar, na verdade, é concordar com Deus. Isso é confissão. Confissão é concordar com Deus. E o que é concordar com Deus? Aquilo que Deus diz que é errado, eu concordo com Ele que é errado. Aquilo que Deus diz que não pode ser feito, eu concordo com Ele que não pode ser feito. Que é mal, que é ruim, que vai me prejudicar, que vai prejudicar a minha família, vai prejudicar as pessoas à minha volta. Eu concordo com Deus, eu estou confessando que concordo com Ele. E aquilo que é bom,
eu também vou praticar, porque eu concordo que vai trazer vida, vai trazer saúde, benefício para minha família, para aqueles que estão à minha volta. Então eu confesso, isso é confissão. E aí por conta disso, por conta de confessar a palavra, quando eu dou uma mancada, eu vou para Deus e falo: ó Deus, sabe aquilo que é errado? Então Deus, não deu ruim Deus. Então eu preciso confessar a palavra. Por isso que quando a gente cai, dá um deslize, a gente precisa chegar para alguém e falar: olha, aconteceu tal coisa, assim, assado. Porque nesse momento eu confesso, eu concordo com Deus que aquilo que eu fiz é errado. E aquilo passa a justificar, a trazer de volta sobre mim a obra da substituição na cruz. Quando eu começo a entender o que Jesus fez por mim na cruz, eu percebo que Deus não criou o inferno por causa do homem, para condenar o homem. Que o medo que existe às vezes, que me ronda quando eu quero entrar na presença, quando alguma coisa acontece, quando a glória se manifesta, não é medo para me trazer opressão ao meu coração, não. Que a morte não foi feita para o homem, não é isso. O Senhor tem novidade de vida para nós. A partir de então, a partir do momento que eu entendo a identificação, que eu entendo a apropriação do poder de Deus para a minha vida, eu confesso a palavra e essa mensagem se torna viva para mim e para aqueles que estão à minha volta. A minha mente é renovada, e é isso que a mente é renovada. A palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E se nós nos identificamos com Ele e nos apropriamos da obra da salvação, então nós estamos assentados com Ele nos céus. A palavra diz que em Jesus, Deus nos deu todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E eu só tomo posse disso quando eu confesso a palavra, quando eu ajo, quando eu passo a agir conforme a palavra me ensina. Agora é novidade, eu vou andar de uma vida renovada, uma vida transformada, uma mente liberta em Cristo. Porque se lá atrás, quando o pecado operou, entrou toda a maldição, toda a dificuldade, tudo aquilo, agora quando Cristo se manifesta na minha vida daqui para frente, é a novidade, é eu viver a prosperidade da palavra, é eu viver a cura que Deus traz para a minha vida, é eu viver o bom relacionamento, é eu viver a verdade da palavra, daquilo que Deus tem para mim. Essa é a mensagem que nós não podemos deixar se perder, porque quando falamos de cruz, quando falamos daquilo que Deus fez, essa é a principal obra, é o poder manifestado nas nossas vidas. Porque quando eu gero a identidade e a apropriação e confesso a palavra, eu passo a viver o espírito de vida. Jesus disse que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus disse que aquele que cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. E é isso que eu preciso entender. É a realidade de quem nós somos. A obra ela é plena, ela é completa. Jesus trouxe a plenitude do céu para nós, a plenitude da manifestação do céu para as nossas vidas. A língua até enrola, né, irmão? Isso é poderoso da parte de Deus, porque agora eu não tenho mais medo da morte. Agora eu não estou mais preso na extinção da vida nesse momento, porque eu sei que existe uma eternidade reservada. É uma promessa, como nós cantamos aqui, uma promessa que não vai falhar. Deus tem para nós novidade de vida. Essa é a boa nova, e a palavra fala que nós precisamos continuar essa boa nova. A palavra da cruz, ela não se torna vã quando eu entendo essa obra, e a minha pregação agora é transmitir essa obra para as outras pessoas. Todo outro conteúdo que a gente ouve, toda outra forma que a gente ouve, que a gente vai caminhar, é decorrente dessa nova vida que nós recebemos na cruz, é decorrente dessa nova vida que nós recebemos na ressurreição de Jesus para nós.
toda pregação que te diz a respeito do poder que é manifesto sobre nós, do Espírito Santo se manifestar, distribuir dons, tudo é possível por causa da obra que Jesus realizou no nosso coração. Aquilo que é de barro agora pode receber, pela santificação da cruz, a verdade, o Espírito de vida, a dignidade que o Evangelho traz para as pessoas. Só quando eu entendo a obra de Cristo, só quando eu entendo essa verdade que foi ministrada através da cruz, da palavra da cruz, é que eu posso mudar a minha forma de caminhar. Mas como é que eu vou agir com relação a isso? Abre lá em Romanos 10. Abriu Romanos 10, dá um glória a Deus. Versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. Lembra da justiça de Deus? E com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz, do que anunciam as coisas boas. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Digo, porém, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Olha que interessante. Muitas vezes nós ouvimos a expressão a mensagem, a mensagem, a mensagem, e nós ficamos às vezes confundidos a respeito do que pregar da mensagem. Mas a palavra diz que nós devemos pregar para que eles creiam, pregar para alcançar aqueles que precisam ser alcançados, instruir a respeito disso. São as leis espirituais. Você tem um entendimento, e essa revelação precisa entrar no nosso coração, para que a gente entenda que tudo o mais, tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo parte da salvação operada na cruz de Cristo. Entender o que aconteceu na cruz em meu favor vai mudar a minha forma de viver, a minha forma de caminhar. É a partir daquilo que eu entendo que a cruz operou na minha vida, é que eu vou trabalhar os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas palavras, e eu vou me despojando daquele velho homem que fica para trás e passa a viver uma nova vida. A gente tem que receber essa palavra, e a gente precisa celebrar essa palavra, porque só quando a gente recebe aquilo que a cruz traz, a gente não faz a cruz vã, a cruz vazia, a cruz sem sentido. Não. Quando eu recebo a palavra e eu passo a viver essa palavra, eu preciso celebrar tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Eu queria até chamar já o Ministério de Louvor aqui, e eu vou pedir para você ficar em pé. Porque todo símbolo de maldição, a cruz como um símbolo de morte,
ela trouxe vida para nós a partir do sacrifício de Jesus. Então, receber essa palavra, receber essa obra da cruz e celebrar essa obra que Jesus realizou, é não tornar vã a cruz de Cristo, é me alegrar, porque ela, como Paulo disse lá na carta aos Coríntios, este é o poder de Deus operando em nós. Este é o principal poder de Deus, porque a partir dele o Espírito tem liberdade para agir sobre as nossas vidas. E eu recebo, eu celebro, e agora nós precisamos compartilhar essa palavra, compartilhar essa vida manifesta em nós, essa vida que foi manifestada para me trazer uma nova vida, uma nova identidade, porque agora eu não sou mais pecador, eu vivo uma nova realidade no Espírito, uma novidade em Jesus, uma novidade do Cristo ressurreto, e eu ando com Ele agora, tendo Ele como meu guia, tendo Ele como meu direcionador, o meu protetor, não mais preso em patuás e talismãs, em palavras de homens, em regras de homens, não. Agora a minha vida é uma vida nova, a partir da ressurreição, da identificação que eu tenho com o Senhor, e Ele pode então habitar em mim, porque são novidade de vida. Amém? Por seu sangue me lavou, pelos cravos livre sou, pela dor me curou, a vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade Cristo conquistou lá na cruz. Ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Eu quero fazer uma oração agora com você. Você aí no seu lugar, eu quero orar junto com você. Feche os teus olhos. Não porque fechar os olhos torna algo místico, não por isso, mas para que você não se distraia e comece a pensar no que você ouviu, na obra que Cristo realizou por você e onde você está em Deus. Jesus, é a tua obra, Senhor. A tua cruz não foi em vão. A tua cruz não foi em vão. A tua cruz, ela é verdade para a minha vida, é verdade para a minha família, é verdade para aqueles que estão à minha volta. E eu vou procurar ser, Pai, esta palavra de verdade e vida. Porque aquilo que eu era, o Senhor tomou. Aquilo que eu fui, o Senhor perdoou. Aquilo que eu tinha como erro, mazela, mentira, prostituição, enganação, tudo aquilo que não te pertencia, o Senhor tomou na cruz e julgou todo o meu pecado, me trazendo a liberdade que há em Cristo Jesus. Liberdade de vida, liberdade de vitória, liberdade da tua glória, de entrar na tua presença com o Espírito livre, santificado, transformado, curado. E é isso, Jesus, não é por força minha, porque o Senhor olhou e não havia justo, mas o teu braço fez a tua pessoa me
pelo teu plano, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua grandiosa salvação. Obrigado, Senhor, por me trazer vida, liberdade. Eu aceito, Jesus, eu quero para mim isso. Eu tomo posse dessa obra, dessa graça que me restaura, dessa graça que me traz a novidade, a vida, a plenitude do teu Espírito, Senhor. Andar em novidade, visão nova, ouvidos novos, Senhor. Braços e pés, Senhor, que vão te glorificar. Trazer, Senhor, a tua pregação, a tua mensagem, a tua restauração, Senhor. Aleluia! Jesus, cobre-nos com teu Espírito, Pai, porque hoje podemos ser transformados, porque o Senhor nos santificou. Jesus, reveste-nos com o teu poder, que é a tua palavra, a pregação da tua palavra que liberta, que muda a vida do homem. Jesus, nos enche, Pai, nos enche, Senhor. Espírito Santo, toma conta de quem somos. Nós fomos novamente restaurados, transformados em casa